E aí, pessoal, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa primeira aula da série Inglês para Viagens. A gente também vai estudar diálogos nessa série, só que voltado para a área das viagens. Nessa aula de hoje vai ser sobre como fazer uma reserva num hotel. Então, se você quer aprender inglês, assiste essa aula até o final e coloque em prática o que você vai aprender aqui comigo. Eu vou tocar aqui o diálogo para você ver se você entende alguma coisa. Arriving. I would like to make a hotel reservation. What day will you be arriving? I will be arriving on May 14th. How long will you be staying? I need the room for 3 nights. How many people will be staying in the room? 2 will be staying in the room. Would you like a smoking or non-smoking room? We need a non-smoking room. We have booked the room for you. Please be assured to arrive before 4 o'clock on your check-in date. Então, agora que você já ouviu o áudio do diálogo, a gente vai estudar ele. Então, vamos começar. Primeiro, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram, fecha o Facebook, qualquer coisa que estiver te atrapalhando e vamos focar aqui na aula. Então, ela começa falando: I would like to make a hotel reservation. Eu gostaria de fazer uma reserva de hotel. I would like to make a hotel reservation. Eu gostaria de fazer uma reserva de hotel. I would like. Eu gostaria. Aqui o would é o iria no final do gostar. Aqui. I would like. Se você fosse traduzir palavra por palavra, ficaria eu iria gostar. Ou simplesmente eu gostaria. O would é o iria ou o iria no final das palavras. Eu iria gostar ou eu gostaria. I would like. Eu gostaria. To make. Eu gostaria de fazer. I would like to make. Eu gostaria de fazer a hotel reservation. Uma reserva de hotel. Hotel reservation é reserva de hotel. Em inglês, eles não falam reservation of hotel. Eles falam hotel reservation, que é reserva de hotel. Eles invertem aqui. E aqui tem uma frase de exemplo com would. He would do this if he knew how. Ele faria isto se ele soubesse como. Lembrando que eu não fiz uma tradução fluente do diálogo. É uma tradução ao pé da letra, comparando o inglês com o português para você conseguir entender melhor. Se fosse uma tradução mais fluente, algumas palavras, algumas expressões, algumas estruturas de frase ia parecer muito confusa para você. Então eu fiz mais ao pé da letra possível para ficar mais fácil. Ele fala... Aqui ele fala, não. A frase de exemplo é he. He é ele. Ele would. Would, ele iria. He would do. Ele iria fazer ou ele faria. Novamente, o would é aqui o iria no fa. He would do. Ele faria ou ele iria fazer. This, isto, if. Se ele knew. Soubesse how. Soubesse como. He would do this if he knew how. Ele faria isto se ele soubesse como. E a menina fala: I would like to make a hotel reservation. Eu gostaria de fazer uma reserva de hotel. E o cara responde: What day will you be arriving? Que dia você vai chegar? What day will you be arriving? Que dia você vai chegar? E lembrando que o material para você baixar aqui na descrição vai estar tudo separado bonitinho, frase por frase, vai ter o texto só em inglês, vai ter a tradução, vai ter os dois comparando um com o outro, vai ter as frases de exemplo, também vai estar colorido as frases mais difíceis, os pedaços mais difíceis da frase, para você conseguir distinguir, separar a parte que fica um pouco mais complicada na hora de estudar. Então ele fala: what day, que dia will you be? Você vai, aqui o will é o futuro, então é vai. Se eu fosse traduzir palavra por palavra certinho, ficaria: que dia você vai estar chegando? Estar chegando. Que dia você vai estar chegando? O will é vai, é no futuro. E ele tá aqui, ao invés de ser you will, é will you, porque é uma pergunta. Quando é pergunta, inverte aqui, inverte. What day will you be? Que dia você vai? E se fosse afirmação, seria you will. Aqui, você vai
E aqui você vai... Opa, fiz ao contrário. Aqui você vai afirmando e aqui você vai perguntando. Will you? Perguntando. You will? Afirmando. Só inverte. What day? Que dia? Will you? Você vai be? Estar ou simplesmente que dia? Junte tudo isso daqui fica que dia você vai arriving. Que dia você vai chegar. Aqui, arriving tá no gerúndio. É o ing aqui. O verbo é arrive e significa chegar. Chegar. Aqui como tá what day will you be arriving, tá como o ato de chegar. Então por isso que eu traduzi como que dia você vai chegar, porque é o ato de chegar, ao invés de ser chegando, é o ato de chegar. Que dia você vai chegar? E se você fosse traduzir palavra por palavra, que nem eu traduzi, que nem eu fiz agora há pouco, ficaria que dia você vai estar chegando. E aqui uma frase de exemplo com will. I will buy that boat. Eu vou comprar aquele barco. I will. Eu vou buy. Eu vou comprar that, aquele boat. Aquele barco. I will buy that boat. Eu vou comprar aquele barco. E o cara pergunta, what day will you be arriving? Que dia você vai chegar? A menina fala, I will be arriving on May 14th. Eu vou chegar em 14 de maio. I will be arriving on May 14th. Eu vou chegar em 14 de maio. Aqui novamente, I will be. Eu vou. Ou simplesmente, eu vou estar chegando. Eu vou estar chegando. I will be arriving. I will. Eu vou. I will be. Eu vou estar arriving. Chegando. Ou você traduz de uma maneira um pouco mais fluente como eu vou chegar em 14 de maio. Em maio 14th. Em 14 de maio. Aqui é o 14º, 14th. Eles escrevem assim. 14th, aí é 14th. É 14º. Eles não falam no dia 14 de maio, eles falam no 14º dia de maio. Então é sempre assim, May 14th, no dia 14 de maio, no 14º dia de maio. E aqui uma frase de exemplo. We're going to the 13th floor. Nós estamos indo para o 13º andar. We're going. We are, aqui o were é a contação de we are, nós estamos, going, indo, to, para, o 13º floor, andar. E se escreve 13, 13, aí aqui o TH, 13, aqui o TH é 13º. 13 é 13. E aqui o TH no final, 13 é 13º. E eles escrevem com um número e o TH no final da palavra. Então, I will be arriving on May 14th. Eu vou chegar em 14 de maio. How long will you be staying? Por quanto tempo você vai ficar? How long will you be staying? Por quanto tempo você vai ficar? How long é como se fosse uma expressãozinha, significa quanto tempo ou por quanto tempo. How long will? Por quanto tempo você vai? How long will you? Por quanto tempo você vai? Novamente aqui tá o will tá atrás do you porque é uma pergunta. Se fosse afirmação seria you will. Como é pergunta é will you. E é você vai. How long will you? Por quanto tempo você vai? Be. Pode ser por quanto tempo você vai estar, staying, ficando ou ficar. Novamente aqui o ing é o gerúndio, mas está como o ato de ficar. Ao invés de ser por quanto dia você vai estar ficando, é por quanto tempo você vai ficar. How long will you be staying? Por quanto tempo você vai ficar? E aqui uma frase de exemplo com how long. How long does it
take to get there? Quanto tempo leva para chegar lá? How long? Quanto tempo? Does it take? Quanto tempo leva? Aqui tem o does, porque está fazendo uma pergunta. Uma pergunta aqui, e é how long does it take? Significa quanto tempo leva. How long does it take? Só que se traduz tudo junto. Por quanto tempo leva, quanto tempo demora. To, para get, chegar there, chegar lá. How long does it take to get there? Quanto tempo demora, quanto tempo leva para chegar lá. Então, how long will you be staying? Quanto tempo você vai ficar? Ou por quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai estar ficando? I need the room for 3 nights. Eu preciso do quarto por 3 noites. I need the room for 3 nights. Eu preciso do quarto por 3 noites. I need. Eu preciso, I need the. Eu preciso do room. Eu preciso do quarto for. Por 3. Por 3 nights, noites. I need the room for 3 nights. Eu preciso do quarto por 3 noites. E você provavelmente está reparando que é só você, na maioria das frases, é só você comparar o inglês com o português que você entende praticamente tudo. Não preciso ficar te explicando a gramática da frase. É só você comparar aqui e fica muito mais fácil de você entender. Então, how many people will be staying in the room? Quantas pessoas vão ficar no quarto? How many people will be staying in the room? Quantas pessoas vão ficar no quarto? How many significa quantas. How many people? Quantas pessoas? Pessoas é plural. People é pessoas. Person é pessoa. Aí é o singular. People, pessoas. Person, pessoa. How many people? Quantas pessoas? Will be. Vão ou vão estar. Aqui o will, novamente, porque está fazendo uma pergunta e está no futuro. How many people will be? Quantas pessoas vão estar staying? Vão estar ficando, ou simplesmente quantas pessoas vão ficar. Novamente está como o ato de ficar. In the, no room, no quarto. Ou dentro do quarto. How many people will be staying in the room? Quantas pessoas vão ficar no quarto? How many people will be staying in the room? Quantas pessoas vão ficar no quarto? 2 people will be staying in the room. 2 pessoas. 2 people não. 2 will be staying in the room. 2 vão ficar no quarto. 2 will be staying in the room. 2 vão ficar no quarto. Aqui são 2 pessoas. 2 will. 2 vão, will be, vão estar, staying, vão estar ficando, ou simplesmente will be, vão, staying, ficar, in the, no room, quarto. Ele pergunta quantas pessoas vão ficar no quarto, aí a resposta é 2 will be staying in the room. 2 vão ficar no quarto, 2 pessoas. Would you like a smoking or non-smoking room? Você gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? Would you like a smoking or non-smoking room? Você gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? Aqui, deixa eu aumentar um pouco. Would you, novamente tem um would aqui, e o would está atrás do you. Would you, porque é uma pergunta. Aqui é uma pergunta. Termina com interrogação. Would you? Se fosse afirmação, ficaria you would. Aí é afirmação. Would you, pergunta. You would, afirmação. É só você inverter. Então, would you like? Você iria gostar ou simplesmente você gostaria? E o like aqui é gostar de. Pode ser gostar ou gostar de. Would you like? Você gostaria de? E de um. Aí aqui, como no inglês eles invertem, o room vai lá no final. Então a gente fala, você gostaria de um quarto, mas eles falam, você gostaria de fumante ou não fumante quarto. É assim que eles falam. Eles invertem.
Would you like a smoking or non-smoking room? Você gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? Smoking é fumante. Non-smoking é não fumante. A smoking room é um quarto para fumante. E non-smoking room é um quarto para não fumante. E o or aqui significa ou. Would you like a smoking or non-smoking room? Você gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? We need a non-smoking room. Nós precisamos de um quarto para não fumantes. We need a non-smoking room. Nós precisamos de um quarto para não fumantes. We need. Nós precisamos. Deixa eu arrumar o mouse aqui que tá estranho. Acho que agora foi. We need. Nós precisamos de. Aqui é nós precisamos de. A tradução de need. Need pode ser precisar ou precisar de. Como aqui está no plural, é precisamos. We need. Nós precisamos de. E um non-smoking, não fumante, room. Um quarto para não fumantes, para pessoas não fumantes. Pode ser aqui um quarto não fumante, fica estranha a tradução, então a gente traduz como um quarto para não fumante. Non-smoking room é quarto para não fumante. We need a non-smoking room. Nós precisamos de um quarto para não fumantes. E o cara responde, we have booked a room for you. Nós reservamos um quarto para você. We have booked a room for you. Nós reservamos um quarto para você. Aqui está no Present Perfect, o que muitas pessoas se confundem, mas eu vou explicar e você vai entender porque é muito fácil. We have booked. Nós reservamos. Booked é reservou, é o passado de book, que é reservar. Book também pode ser livro, mas nesse contexto, como em inglês você aprende pelo contexto, porque várias palavras têm vários significados, tem mais de um. Então, nesse caso, book é reservar e booked é reservou. We booked. Nós reservamos. We have booked. Nós reservamos. Mesma tradução. Porém, we have booked significa que ele reservou, mas pode reservar novamente no futuro. É esse o sentido. Aconteceu, mas pode acontecer novamente. É esse o sentido aqui. Simples assim. We have booked. Nós reservamos. Se fosse we booked, nós reservamos, porém, talvez não aconteça mais no futuro. É isso. Aconteceu, já era. We have booked. Aconteceu, mas pode acontecer de novo. É esse o sentido. A gente não tem isso em português, mas em inglês tem. Então, we have booked, nós reservamos, e um room, um quarto, for, para você. We have booked a room for you. E se você fosse traduzir palavra por palavra, ficaria, nós temos reservado um quarto para você. Só isso. We have booked a room for you, nós reservamos um quarto para você, ou nós temos reservado um quarto para você. Mas pode acontecer que a gente reserve outro novamente no futuro, caso você queira. E aqui uma frase de exemplo. We have received your request. Aqui eu traduzi errado, eu coloquei eu recebi, mas a tradução é nós. Nós recebemos, eu corrijo depois no material para você estudar. Nós recebemos o seu pedido. We have received. Nós recebemos ou nós temos recebido. Significa que recebeu. Isso aqui geralmente aparece depois que você compra alguma coisa. A gente recebeu a sua ordem, o seu pedido do produto que você comprou. Significa que recebeu a request, o pedido, mas pode receber novamente no futuro, caso você compre alguma coisa novamente, caso você peça novamente alguma coisa. We have received, nós recebemos, seu request, seu pedido. Significa que recebeu, mas pode receber novamente no futuro. Então, o cara fala, we have booked a room for you. Nós reservamos um quarto para você. Depois ele completa falando, please be sure to arrive before 4 o'clock on your check-in date. Por favor, certifique-se de chegar antes das 4 horas na data do seu check-in. Please be sure to arrive before 4 o'clock on your check-in date. Deixa eu colocar o tracinho aqui. On your check-in date. E a tradução é
por favor, certifique-se de chegar antes das 4 horas na data do seu check-in. Aqui, please é por favor, e be sure é como se fosse uma expressãozinha, significa certificar-se de alguma coisa, ou ter certeza de alguma coisa. Please be sure, por favor, certifique-se de, ou por favor, tenha certeza de to arrive, tenha certeza de chegar. Please be sure to arrive, por favor, tenha certeza de chegar, por favor, certifique-se de chegar, before, antes, for, antes das 4, before 4, antes das 4, o'clock. O'clock é como se fosse hora exata. Tipo, é 4 da tarde, exatamente. Before 4 o'clock, antes das 4 da tarde, exatamente. Before 4 o'clock, antes das 4 horas. On your, na sua, ou no seu, check-in date. Na sua data de check-in. Check-in não tem uma tradução, check-in é check-in, você vai e faz o check-in lá no aeroporto ou no hotel. Então, please, por favor, be sure, por favor, certifique-se de, ou por favor, tenha certeza de, to arrive. Por favor, tenha certeza de chegar, before, antes, before 4 o'clock, antes das 4 horas, on your, na sua check-in date, na sua data de check-in, na data do seu check-in. E aqui frase de exemplo, com be sure. Be sure that you know what is required. Certifique-se de que você sabe o que é necessário. Be sure é certificar-se de ou ter certeza de. Be sure that, certifique-se de que de que você know, de que você sabe. What is, o que é required. Required significa necessário ou requerido, tanto faz, mesma coisa. E aqui a explicação de 4 o'clock. 4 o'clock é 4 horas em ponto, 4 horas exatamente. E o'clock, uma observaçãozinha aqui, é como se fosse of the clock, do relógio. As pessoas falavam tanto o'clock, porque falavam rápido, aí não é mais of the clock, é simplesmente o'clock. Só isso, fala 4 o'clock ao invés de 4 of the clock, 4 horas em ponto. Então você não fala of the clock, você fala o'clock. Mas a tradução é isso. 4 horas em ponto. Então esse foi o final do diálogo. E agora a gente vai ver como você coloca em prática para você estudar ele durante a semana. E para você colocar em prática é bem fácil. É como nas aulas passadas. É só você ouvir e ler ele por pelo menos 15 vezes no mesmo dia. Então aqui embaixo no PDF que você vai baixar, vai ter o texto em inglês, o texto em português com a tradução, depois vai ter separado frase por frase certinho, explicando, e depois vai ter o texto só em inglês. Então você vai ler o texto só em inglês, a transcrição que é em inglês, e vai ler pelo menos 15 vezes enquanto você ouve. Então você vai ouvir o diálogo, vai colocar o fone, vai ficar ouvindo e vai ler ao mesmo tempo, por pelo menos 15 vezes por dia. Tem mais ou menos 30 segundos por aí, então é bem rápido, coisa simples. E você vai fazer isso durante 7 dias. Você também vai fazer, durante esses 7 dias, você vai ler somente a transcrição. Quando você não puder ouvir e ler, você só vai ler. Então você vai ler quantas vezes você conseguir, quanto mais melhor, quanto mais rápido, quanto mais você fizer, mais rápido você vai aprender. E também você vai somente ouvir o diálogo. Então quando você não puder ler, ou quando você não puder ouvir e ler, você só ouve. E você vai fazer isso durante 7 dias. Quanto mais vezes você fizer isso, melhor. Não tem um mínimo, mas quanto mais vezes você fizer, mais rápido você vai aprender. Então, esse é o fim da aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou da aula, de deixar o seu like e também de baixar o material aqui embaixo. E se você quiser receber as aulas direto no seu e-mail, é só você se cadastrar. Aqui o link vai estar na descrição do vídeo, vai ter um link e você cadastra o seu e-mail e eu te envio eu te aviso quando uma aula estiver disponível. Então, esse é o final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.